Seja bem-vindo a Fátima, Conversas do Centenário. A partir de hoje e até outubro, uma vez por mês, estaremos aqui para, de algum modo, mimetizando a cronologia dos acontecimentos de há 100 anos na Cova da Iria, debruçarmos sobre o fenómeno que então ocorreu. Quais as leituras, as interpretações, desde, obviamente, a dominante leitura da Igreja Católica, com as suas diferentes perspectivas, mas já lá iremos, mas também iremos aqui envolver a leitura de outras religiões, de outros saberes. Conversas em que estarei aqui juntamente com o Joaquim Fernandes, uma cara também já conhecida do canal, em torno desta temática. Uma vez por mês, conversas do centenário. Mas eu e o Joaquim Fernandes teremos sempre aqui dois convidados. Aliás, eu pedia ao Joaquim que passasse a apresentar os nossos convidados de hoje. Muito bem. Então, para já, cabe-me apresentar a colega Teresa Toldi, doutorada em Teologia em Frankfurt, na Alemanha, mestre em Teologia no ramo da Teologia Sistemática pela Universidade Católica Portuguesa, pós-doutorada pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde é investigadora. É professora associada com agregação em Estudos Sociais na Universidade de Fernando Pessoa, aqui no Porto, e é presidente da Associação Portuguesa de Teologias Feministas. O nosso outro convidado é o Frei Fernando Ventura, é franciscano capuchinho, teólogo e biblista, intérprete na Comissão Teológica Internacional da Santa Sé e colaborador, de resto, de diversos organismos internacionais. Pertence ao quadro de redatores da Revista Bíblica, onde assina artigos de aprofundamento teológico. É autor do primeiro estudo sobre Maria no islamismo, lançou o livro Roteiro de Leitura da Bíblia e, como seguramente estão a reconhecer, é um assíduo comentador da atualidade social e religiosa na TV e na rádio, e já passou várias vezes aqui pelo Porto Canal. O meu companheiro nestas conversas durante estes 6 meses será, como já indiquei, o Joaquim Fernandes. É doutor em História pela Universidade do Porto, é membro do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade de Fernando Pessoa, à qual se encontra também ligado pela docência. É o autor e apresentador do recente documentário As Faces de Fátima, apresentado no canal História. E eu vou começar, se os nossos convidados não se importarem, vou começar exatamente pelo meu colega de conversa, pedindo ao Joaquim se não se importa de, muito sucintamente, 1 minuto, 2 minutos, nos falar exatamente para lá das interpretações, em termos factuais, os factos. O que é que aconteceu há 100 anos atrás, nesse lugar próximo da aldeia de Fátima, Cova da Iria? Qual a cronologia? Quais os intérpretes? Estamos num ambiente do Portugal profundo, do Portugal rural, onde em 13 de maio de 1917, segundo as declarações dos três videntes, portanto Lúcia e os seus primos Francisco e Jacinta, eles terão visto, de facto, uma senhora brilhante sendo visível sob uma pequena azinheira na região da Cova da Iria, que depois, naturalmente, foi internacionalmente designada genericamente designada por Fátima. Nessa altura, de facto, enfim, as crianças ficaram perplexas, sendo que as referências que temos é que, nesse primeiro contacto, a senhora, referida como tal, os convocou para que todos os dias 13 até outubro, portanto de maio a outubro, ali comparecessem naquele mesmo local para, enfim, continuar, enfim, uma comunicação que continha naturalmente uma mensagem, uma alegada mensagem, e dessa comunicação adviriam, enfim, várias consequências, nomeadamente depois em termos de inquéritos paroquiais que foram sendo feitos ainda em maio de 1917, haver de facto uma aproximação gradual, embora que prudente, da parte do padre de Fátima, o padre Manuel Marques, que se manteve um pouco reservado perante as primeiras alegações. O que é facto é que a envolvência popular nos meses seguintes foi de tal modo que, a partir de julho e agosto, já circulavam no próprio ambiente das aparições as pagelas de Nossa Senhora da Paz e, portanto, havia já, digamos, uma adesão consumada, uma interpretação prévia consumada, enfim, do meio, da pequena multidão, inicialmente, algumas centenas de pessoas que começaram a ocorrer ao local a cada dia 13, a partir de maio.
E, portanto, é neste contexto que vai haver uma intervenção depois, nos anos sequentes, do Bispo de Leiria, João Pedro Correia da Silva, Daqui a pouco vemos imagens. exatamente, que vai ser, digamos, o grande elo de ligação entre as revelações, as alegações dos pastorinhos e aquilo que depois vai ser consumado em termos de uma aprovação por parte do Bispo, que considera exatamente as declarações dos pequenos videntes como dignas de crédito. E é a partir desse momento que chegamos até aqui, não é? Portanto, é esse o início, é o pontapé de saída daquilo que nos traz a estas conversas. Exatamente, e que transforma Fátima num dos grandes santuários marianos do mundo, num dos grandes centros irradiadores da fé católica, convocando desde há um século milhares e milhares e milhares de peregrinos, devotos, incluindo, muito recentemente, o Papa. E eu, se calhar, começava, em vez de fazermos aqui uma visão cronológica, se calhar começava no momento presente. Estou já aqui a dirigir-me para a Teresa Tolli, com a recente vinda do Papa e da mensagem que ele traz, de alguma forma, não digo inovadora, mas poderá ser até um pouco surpreendente para alguns católicos. Quer-nos falar um bocadinho sobre essa mensagem? Sim, eu acho que o que aconteceu com a vinda deste Papa e com as alocuções que ele fez foi uma interpretação de Fátima que em diversos aspectos foi de facto diferente. Nomeadamente, nunca utilizou a palavra sacrifício, por exemplo, que é uma palavra que aparece bastante na mensagem inicial e que foi interiorizada ao longo do tempo, dando origem a formatos de cumprimento de promessas, que aliás ainda se viam, não agora? As pessoas fazerem o trajeto de joelhos. E o Papa não utilizou a palavra sacrifício, acentuou bastante a ideia de que Deus perdoa tudo, portanto, um Deus misericordioso e não um Deus que, se as pessoas cometerem pecados, vão para o inferno. Que é também uma das mensagens iniciais. Fez uma interpretação do inferno em que dizia que, de facto, o inferno é a situação em que muitas pessoas vivem atualmente, não é? Quando estão excluídas, quando estão marginalizadas, portanto, que isso é uma experiência de inferno na Terra, como se costuma dizer. E disse uma frase ou duas que eu considero particularmente relevantes neste sentido do que estamos a falar aqui. Isto é, se me perguntasse se isso é a mensagem mais importante do Papa em geral, eu não lhe diria isto, mas relativamente a Fátima, eu gostava aqui de sublinhar duas frases que ele disse, uma delas na homilia e a outra na bênção das velas. Portanto, na bênção das velas, a certa altura, o Papa diz peregrinos com Maria, qual Maria? Portanto, procura aqui centrar aquilo que é, digamos que a doutrina católica acerca de Maria, no facto de ela ser a mãe de Jesus, como é óbvio, o ter seguido até ao fim, até à cruz, não é? Disse uma coisa que é muito importante, que é a Nossa Senhora não é inatingível e, portanto, inimitável. O que, nomeadamente para as mulheres, tem muito impacto esta frase, porque se ela é apresentada de uma maneira que acentua características que uma mulher não pode reunir, não é? É muito interessante ele dizer que a Maria Mãe de Jesus não é essa figura, portanto, inimitável, e depois diz esta frase, a bendita por ter acreditado, portanto, Maria, não é? Sempre e em todas as circunstâncias, e pergunta-se se de facto, quando estamos a falar de Maria, e naquele contexto ali, se está a falar desta, ou se está a falar, e passo a citar textualmente, uma santinha a quem se recorre para obter favores a baixo preço. Portanto, isto o Papa disse logo na noite da bênção, quando foi a bênção das velas. E na homilia do dia 13, que foi uma homilia muito bonita, porque muito centrada naquilo que são as preocupações do Papa e que
são de facto colocar no coração da Igreja, no centro da Igreja, aqueles que são excluídos. A certa altura ele volta a tocar na forma como a Mãe do Céu é vista e diz: a Virgem Mãe não veio aqui para que a víssemos, para isso teremos a eternidade inteira. Depois acrescentou, naturalmente, se formos para o céu. Claro. Frei Ventura, é aqui uma clara, eu não vou dizer uma alteração, mas é uma chamada de atenção entre diferentes perspectivas de Maria. Maria, teremos a eternidade para conhecer, se formos para o céu, ou a santinha de milagres abaixo do posto. Há um ressituar teológico, pastoral, devocional também a este nível de Maria no contexto da história da salvação. Um dos textos brilhantes que o Papa produz e que reza em Fátima é esta paráfrase que faz, este reescrever da Salve Rainha, colocando aquilo que é essencial, e se calhar Fátima em Portugal, o essencial chamar a atenção de Maria não como uma deusa a quem se presta culto. Maria não é uma deusa. Maria é parte desta humanidade que, escrevendo com Deus a sua história, é capaz de se descobrir a si própria, descobrir a história e descobrir Deus. Maria é ressituada no contexto da história da salvação como um membro do povo, como alguém que faz a sua caminhada de fé. Maria aberta à possibilidade de Deus, Maria que acolhe Deus que chega sem entender nada, e Maria não percebe nada até ao fim. E a fé é exatamente este exercício, não é o exercício da estupidez prolongado na história, mas o exercício da busca constante do sentido da própria esperança. A fé de Maria não é uma fé de galinha que fica esmagada diante de um Deus que se revela, mas é uma fé que faz perguntas. O texto montado por Lucas, e enfim, não vamos entrar em questões hermenêuticas e exegéticas do texto, mas logo no início, Maria pergunta como é que vai ser isso. E depois, o segundo gesto é fazer o quê? É ir à casa de Isabel. Porque o sinal que aquilo que ela tinha intuído, visto, sentido, fosse o que fosse, não era simplesmente uma imaginação sua, era ver que Isabel estava grávida. E São Lucas deixa um detalhe fabuloso. Nossa Senhora comete uma deselegância brutal quando vai à casa de Zacarias para saudar Isabel. Lucas diz isto. Maria vai a Encarém, vai à casa de Zacarias para saudar Isabel. Isto, nos cânones sociais do tempo, é uma deselegância. Que tinha de saudar primeiro o dono da casa. Lucas deixa este sinal exatamente para dar conta desta urgência de uma fé desinquietada, que vai à procura das suas certezas, que vai tocar a dúvida. Há dois passos fantásticos. Marcos é muito mais terra a terra. Quando Maria pega nos familiares, vai buscar Jesus porque ele está maluco. O Marcos usa a palavra exestin, está fora de si, traduzimos nós, porque é a mãe preocupada que vê que as coisas estão a dar para torto. Maria, aberta à possibilidade de Deus, uma fé que não deixa de fazer perguntas, não deixa de ir até ao fim, e por causa disso é que São João depois usa uma palavra que só ele é que a usa, estekesan, ou seja, estar em pé. Maria, no final, é a única que está em pé junto à cruz. Os outros fugiram todos. Não estava ninguém, ficou ela, porque foi capaz de viver tudo isto. É isto que o Papa vem recolocar Maria onde ela sempre esteve, no contexto da Escritura, no contexto da história da salvação. Maria que não é deusa, mas alguém que connosco é co-caminhante na história, faz parte da história da salvação. De voltar a colocar Maria no meio do seu povo, no meio do povo em caminho. E a segunda parte da mensagem que o Papa traz é este dizer a esta gente, de facto, dizer a todos nós que não estamos chamados a uma religião ensanguentada para apaziguar um Deus com mau feitio, mas estamos chamados a fazer aquilo, voltando à Salve Rainha. Não estamos chamados a canonizar o Vale de Lágrimas. Estamos desafiados a ser na história gente que faz com que cada vez mais gente deixe de chorar. Tem duas ou três frases que o Papa deixou na homilia, onde ele diz: Deus criou-nos para uma esperança para os outros realizável segundo o estado de vida de cada um. E o céu desencadeia aqui, falando de Fátima, uma mobilização geral contra a indiferença que gela o coração. Não estamos a canonizar o Vale de Lágrimas. Estamos a ser empurrados
desafiados a situarmos-nos dentro da nossa própria história e da história de salvação de Deus, tal como Maria, a ir ao encontro da nossa missão. E ele grita, a dada altura, não queiramos ser uma esperança abortada, uma esperança adiada. Nós fazemos isto tantas vezes. Insultamos Deus e insultamos a dignidade humana com a maior das boas vontades. Esta expressão que a mim põe os cabelos em pé, já tenho poucos, de dizer a alguém em situação limite, tenha paciência que essa é a vontade de Deus. Isto é tenebroso. E nós fazemos isto com maior desavontades, como uma espécie de adiadores profissionais da esperança. Nós podemos ser tudo menos profissionais da esperança adiada. Não querendo aqui atropelar o Joaquim, mas não resisto de qualquer forma a perguntar. Mas este recentrar que o Frei Ventura dizia em torno da figura de Maria, de alguma forma também não é uma apropriação do Papa Francisco em torno do seu discurso mais social? Porque é isto, um dos dramas, ou uma das necessidades do tempo de hoje, para os homens e mulheres de fé, independentemente da forma como celebram essa fé, materializada ou informada ou formatada dentro de uma religião, o grande desafio de hoje é passarmos de gente de religião a pessoas de fé. E aqui muda tudo. Muda a atitude, de mim diante de mim próprio e diante dos outros, e não como o detentor absoluto de uma verdade que só Deus possui, mas como alguém que busca nos seus limites e no seu contexto sociocultural a sua forma de ser verdadeiro consigo mesmo, com os outros, na possibilidade da descoberta de Deus. A revolução do social está por aqui. Não podemos viver casados com Deus e divorciados da vida. Sermos daqueles que se casam com Deus, porque não é diabo nenhum que se case connosco. Não é? Esta espécie de dicotomia que nos mata. Por um lado, o comportamento quase de galinhas esmagadas diante de um Deus tirano, e por outro lado, como galos no poleiro, diante dos outros que estão à nossa volta, com os quais não somos absolutamente capazes de construir comunidade, de construir relação. E aqui entra uma outra frase que eu gostei muito do Papa. A nossa vida só pode sobreviver graças à generosidade da outra vida. E o Papa depois avança para a parábola do grão de trigo que morre. Este atrever-se a morrer, não como um destino fatalista, tanto ao gosto nosso português, mas como uma opção pessoal de alguém que sabe que não é o início da história, que não é o fim da história, que é o ponto de chegada de tantas experiências de vida e de fé que o precederam, por isso também chamado a ser ponto de partida para novas experiências de vida e novas experiências de fé, na criação de relações redimidas de gente que se sabe gente com gente. E esta é a revolução a trazer à história, perceber o próprio sentido da encarnação, o próprio sentido da chegada de Deus à história em Jesus Cristo. E o Papa diz isto também. Não subimos à cruz, fala de nós, para encontrar Jesus. Foi Ele que desceu ao nosso encontro. E aqui há de facto uma revolução copernicana até da espiritualidade, não é? Nós damos cabo da paciência, e os padres então isto pega-nos mais na Quaresma e no Advento, de massacrar a cabeça das pessoas com a conversão. Convertei-vos, andamos por ali. E a conversão, se formos à etimologia da metanoia, metanoeo, é este ir além de ti mesmo, além dos teus preconceitos, dos teus pré-juízos. E perceber que se alguém se converte a alguém neste diálogo de conversões, quem vai ao encontro de quem é Deus que vem ao encontro do homem. Se alguém se converte a alguém, é Deus que se converte a mim. A mim toca-me ser capaz de sair de mim para aceitar este Deus que chega à minha história, que me desafia a ser história. E isto é voltar ao Horeb, é voltar ao momento zero, se calhar ao momento 1, de toda uma aventura escriturística que começa no coração da história de um povo. Este Moisés que é capaz de sair de tal maneira de si mesmo, porque se deixa inquietar por alguma coisa que não entende, e a fé é isto. O episódio contado, enfim, a fábula da sarça que arde, mas não se queima, e o pobre do Moisés não consegue entender. É alguma coisa que está para fora de mim, do meu entendimento, mas dentro da qual eu não fujo, eu aproximo. Eu saio de mim, vou a caminho do outro. E vai de tal maneira a caminho do outro que encontra o absolutamente outro, que é Deus. E um Deus que lhe diz uma coisa fantástica. Tira as sandálias, porque o chão que pisas é sagrado. Aparentemente chega para lá
não é um chega para lá. Eu chamei-te a esta relação de te desafiar a fazer com que os nossos dois espaços de sacralidade se encontrem. Isto é profundamente bonito e profundamente pedagógico. Eu sou chamado a construir um nós, na medida em que for capaz de aproximar o meu espaço de sacralidade, o meu espaço vital, o meu espaço de ser gente, ao espaço do outro, respeitando-lhe a sua liberdade, que não é o limite da minha liberdade, mas é a continuidade e o alargamento da minha própria liberdade pessoal. Quando os dois espaços de sacralidade se encontram, aí construímos um nós de relação. E a Teresa acha que esta sarça ardente, inexplicável, de Fátima, inexplicável, enfim, o fenómeno, pode de facto ser, ou está a ser, utilizada para a agenda social do Papa? Na sequência daquilo que ele disse, que a Teresa já aqui referiu, também que o Frei Ventura estava agora aqui a dizer. Eu tenho um bocadinho de dificuldade em colocar a perspectiva do Papa em termos de agenda, não é? Mas percebe o que eu quero dizer, não é? Sim. Mas acho realmente que deverá haver um grande esforço. Nós, quando estamos em Fátima e olhamos para os milhares de pessoas que lá estão, cada uma daquelas pessoas que ali está tem a sua história, tem o seu motivo para lá estar. E às vezes parece-me que é porque no seu espaço cotidiano não encontram quem as ajude a fazer um percurso ou a interpretar o seu percurso, que no fundo era também aquilo que o Frei Fernando falava, e projetam para Fátima esse desejo que têm ou essa angústia que sentem. Mesmo ao longo da história de Fátima, nós vemos que isso aconteceu, não é? Fátima foi aproveitada pelo Estado Novo, mas, por outro lado, Fátima também era um espaço em que as pessoas que estavam naquele momento histórico a viver situações difíceis, e eu penso que concretamente, logo em 1917, Portugal entrou na guerra, portanto havia portugueses a combater. O meu avô era um deles, esteve na Batalha de La Lys. E, portanto, isso causava aflição às pessoas, as pessoas viviam mal. E depois, mais tarde, tivemos a questão da guerra colonial, da guerra de independência, como se quiser utilizar a terminologia, mas da qual não se podia falar. Portanto, não se podia dizer que havia guerra. Mas ali, ao menos, era um espaço onde, sobretudo, as mães, eu conheço vários casos desses, podiam ali exprimir, ainda fossem só interiormente, mas exprimir a angústia que sentiam e muitas, se calhar, a revolta, porque aquilo era um espaço em que ninguém lhes iria perguntar sobre isso. Elas sabiam porque é que lá estavam, mas era um espaço de liberdade, numa circunstância em que fora dali não se podia falar. E, portanto, havia quase... É contraditório, mas acontecia. Hoje em dia, acho que, tendo já passado esse tempo, há outras aflições, digamos assim, e há experiências absolutamente felizes, não é? Portanto, não podemos só, como dizia ali o Frei Fernando, considerar que Fátima que é um vale de lágrimas, não é? E agora, o que era importante realmente era que as pessoas conseguissem entender, e aí eu penso que o clero tem também um papel importante, que Deus não é Deus se é um Deus que para lhe agradecermos alguma coisa, é um Deus diante do qual temos que rastejar. E a mensagem social do Papa está no centro do cristianismo, quer dizer, não é uma coisa lateral, aliás, ele diz isso logo no primeiro documento que escreve, que ele designa por o programa do seu pontificado, não é? E, de facto, a misericórdia é isto que o levou, por exemplo, em Fátima a dizer Deus perdoa tudo, e a repetir a palavra tudo. Mas é também isto de trazer para o centro da Igreja aqueles que estavam nas margens, por vários motivos, mas também bastante por motivos sociais. Portanto, aqueles que estavam excluídos, quando ele diz, como eu gostaria de uma Igreja pobre e de uma Igreja dos pobres. Esse é o programa central do Papa.
Parece-me que há aqui uma nota muito interessante que o Frei Ventura demarcou quando falou em momento zero, creio. Eu creio que, efetivamente, a partir fim deste ano, eu, pelo menos, considero que podemos estar diante de um ano zero da investigação de Fátima, ou seja, uma requalificação, uma reinterpretação, que, aliás, já começou no seio da própria inteligência católica, como sabemos, sobretudo relativamente a aspectos que me interessam mais particularmente, que é a alternativa à dicotomia entre visão e aparição. Eu acho que é um aspecto central da discussão que iríamos, obviamente, ter enfim, nos próximos meses neste espaço. E já agora, naturalmente, informar lá para casa que, de facto, Fátima 1917 não é o início de uma tradição, não é, de aparições conotadas com a Virgem Maria, mas é tão só, digamos, um ponto de chegada, se quisermos, não é, em termos da contemporaneidade deste tipo de fenómenos que, naturalmente, se integram perfeitamente naquilo que é designado de religiosidade popular. Creio que não estamos a dizer nenhuma barbaridade quando integramos este fenómeno de Fátima no campo da religiosidade popular. Eu queria certamente propor e desafiar o Frei Ventura a caracterizar Fátima enquanto segmento importante de concretização de uma religiosidade popular muito expressiva, muito vincada, inclusive com uma matriz portuguesa, uma matriz nacional, se quisermos. Joaquim, eu até interrompia só porque neste momento estão a passar umas imagens que, para lá da questão da religiosidade popular, há aqui, não raras vezes, uma certa apropriação do próprio Estado. Estamos a ver aqui um painel de azulejos relativo às aparições de Eurico, ou poderíamos falar também do papel da Virgem na restauração da independência, que faz com que Dom João IV abdique da coroa, salvo seja. Mas isto, de facto, é um momento capital daquilo que eu chamo o pacto entre a imagem de Nossa Senhora que passa a ter a coroa até ao fim da monarquia. E aqui a referência à coroação. A Nossa Senhora é Rainha de Portugal, com coroa. Exatamente, Desde essa altura, E a partir dessa altura os reis deixam de coroa. usar coroa. Até o Dom Manuel II deixaram de usar a coroa, não é? Portanto, é um aspecto, de facto, desse vínculo extremamente concretizado, digamos, nos nossos arquétipos, nos fundamentos da nossa comunidade, que nos remete naturalmente para, enfim, ancestralidades que obviamente não iremos, enfim, dentro do possível, abordar também neste espaço. Mas, Frei Ventura, comente-me, por favor, esse encaixe na religiosidade popular. Felizmente que a chamada inteligência destas coisas da religião deixou de ter uma atitude snob ou pedante diante das manifestações de religiosidade popular. São todas respeitabilíssimas enquanto correspondem a situações de vidas pessoais, de gente concreta, com histórias concretas, de sofrimentos, de lágrimas, de sorrisos, feito de tudo aquilo que a vida é feita. É importante, e aqui o desafio fica, que quem tem responsabilidade de ajudar a pensar, de ajudar a caminhar uma comunidade de fé, ajude também a fazer esta passagem, que é uma passagem que não é só existe muito desta ideia nossa, nós somos fatalistas, somos irremediavelmente fadistas ao nível da vida e ao nível da fé. Somos um povo, sobretudo, emocional. Somos coração, somos emotivos, ativos, emotivos e primários, que é uma coisa que tenebrosa para o próprio... Pessoa já nos caracterizava como tal, o nosso sentimentalismo, a nossa emocionalidade, a nossa paixão. Menos razão. É. E a Fátima funciona, e digo isto no bom sentido, e sempre funcionou. E o Papa vem chamar a atenção para isto. As primeiras coisas que ele diz, quase em jeito de grito, é: temos uma mãe. A maternidade. O que nos falta muito em termos da vida das nossas comunidades religiosas, e não é preciso sair das paróquias, a nível do nosso convívio social, de todos os níveis, falta-nos, desde logo em tantos sítios, uma dimensão que já nem é de educação, é só de urbanidade ainda. E falta-nos também uma dimensão afetiva, uma dimensão de coração. Fátima representa em Maria, ou Maria representa em Fátima, este coração materno de Deus que acolhe. E o Papa insistiu nisto até à exaustão, desta misericórdia, disto que só as mães são capazes de fazer e são capazes de entender. A partir da etimologia da palavra misericórdia. Peço desculpa que eu estou para aqui a deitar ciência de palavras. Mas é importante perceber o que é que está por trás das palavras, não é? Porque, precisamente, muito do que vivemos em termos desta depressão que nos aflige é isto termos conseguido matar as palavras. Nós matamos as palavras, por isso matamos os afetos e por isso suicidamos-nos. Nós não somos capazes de dizer facilmente a alguém: eu amo-te.
E este é o grau maior de relação com alguém. Somos capazes de dizer eu gosto de ti, mas o amar-te temos medo. Porque quando eu digo a alguém eu gosto de ti, eu estou a dizer eu preciso de ti para ser feliz. Mas quando eu digo a alguém eu amo-te, eu estou a dizer eu não posso ser feliz sem ti. Estou-me a colocar completamente nas mãos do outro. A misericórdia, deixem-me voltar à misericórdia, por trás da misericórdia está o conceito, tínhamos de ir para a língua hebraica, não vou amassar as pessoas, mas por trás da misericórdia está o conceito de tripas. É uma volta que a língua hebraica dá. Alguém de misericórdia, alguém com tripas, alguém com entranhas. E nós em Portugal temos um provérbio que explica isto brilhantemente. Estamos chamados a fazer das tripas coração. A misericórdia é isto. O que o Papa vem desafiar é isto. Independentemente da opção política, religiosa, futebolística, seja o que for, a necessidade de fazermos das tripas coração. Fátima é este espaço de acolhimento, ainda na hipótese académica de tudo aquilo não passar de uma invenção. Há muitas pessoas que o dizem. Fátima impõe-se por si mesma, escapa às análises teológicas e sociológicas todas. Impõe-se por si mesma. Como um espaço, a doutora Teresa teve uma expressão belíssima na transmissão direta de Fátima, quase quando, não sei já reproduzir as palavras que eram inteligentes, nem eram as minhas, mas quando dizia que cada um em Fátima se sente em autonomia de ser ele mesmo, de fazer o que lhe der na gana, no fundo, ter as manifestações que quiser, porque de facto estamos diante de um espaço de liberdade. Estamos no colo da mãe, onde se pode brincar. A expressão do Frei Bento Domingos, que o importante em Fátima são as pessoas. É, completamente. Eu tenho dito isto e disse estes dias, disse muito isto. O grande milagre de Fátima é cada um e cada uma dos peregrinos e peregrinas de Fátima que tem a possibilidade de encontrar um espaço de paz, de encontro consigo mesmo. E ficar a discutir, e nós corremos esse risco de ficar, nós adoramos fazer crochê, não é? E então crochê de palavras é fantástico. E vamos aí a discutir se é visão, se é aparição, se é... Oh, senhor, ninguém sabe o que aconteceu, ponto. O resto são peneiras intelectualoidas. Se é a experiência subjetiva, se não é... O grande milagre de Fátima está em Fátima e está também à volta de Fátima. Fátima não é só, e a nossa comunicação social adora fazer, para já levar para lá artistas de gosto mais ou menos duvidoso, até durante as transmissões diretas, a fazer vergonhas autênticas. Mas Fátima não é só a velhinha, não é só alguém que está de joelhos ou que rasteja. Fátima tem milagres ali à volta todos os dias, porque Fátima existe. Estou a falar do Centro Paulo VI para Deficientes Profundos, que muito poucas pessoas conhecem, uma estrutura brilhante, que recebe gente que ninguém quer. Estou a falar da Comunidade Vida e Paz, onde eu tive a felicidade de trabalhar 8 anos, que faz a recuperação de toxicodependentes sem abrigo, gente da rua, que vai para ali. Estou a falar do CRIF. O CRIF é o Centro de Recuperação Infantil de Fátima, onde crianças e jovens diversamente hábeis aprendem uma profissão. Ali, em Fátima. Estou a falar da Casa do Bom Samaritano, que acolhe senhoras doentes mentais. Estou a falar de tantas realidades que à volta de Fátima se prolongam justamente este sentido da maternidade e do colo materno de Deus, não pendurando as esperanças numa azinheira qualquer, mas pendurando as esperanças naquilo que eu sou enquanto agente transformador da história, não para canonizar o Val de Lágrimas, eu voltei à ideia do Val de Lágrimas, mas para que, dentro do meu possível, eu possa fazer com que menos gente chore. Do resto é folclore, o resto é crochê, o resto é para vender horas de emissão ou papel de jornal ou de revistas, com todas as invenções possíveis de uma afirmação e do seu contrário na mesma página. Mas, Teresa, pegando ainda nas palavras do Joaquim Fernandes, e de facto Fátima parece-nos ser, no momento presente, o corolário de toda uma longa tradição de aparições marianas no nosso país. Mas porque para uma teóloga, como é que nos pode explicar porque é que muitas outras aparições, visões, depois podemos discutir isso, Estamos a falar mas de critérios. porque é que acabaram por não se alicerçar da mesma forma que Fátima? Claro que há contextos históricos e depois podemos falar sobre isso. Exatamente. Parece-me que as explicações serão mais históricas, e acho que o Joaquim pode eventualmente chegar, porque são mais históricas do que teológicas. Mas esta propensão nacional em torno de Maria,
Isso acho que vem bastante na sequência do que o Frei Fernando já disse. E esta ideia que infelizmente existiu durante muitos séculos e que a Igreja simultaneamente reproduziu-a e foi alimentando, que é, se nós olharmos, por exemplo, para vitrais, sei lá, e vemos um Deus Pai, que é um patriarca, não é, de barbas compridas. Jesus era homem, não tenho nada contra, devo dizer, e depois é uma pomba. Bom, não é um pombo, é uma pomba. É uma imagem de Deus como um Deus distante, como um Deus que tem poder sobre as pessoas. E, portanto, como um Deus que pode, como também o Frei Fernando já disse, dizer, ou a quem se pode atribuir uma doença, por exemplo, dizer, foi o que Deus quis, por exemplo, ou quando morre alguém, foi a vontade de Deus. Isto é colocar Deus numa perspectiva completamente de um ser omnipotente e arbitrário. Que diz, agora morres tu, agora aquele ali não morre, não é? Como ao feitio. Exatamente, exato, e rabugento, exatamente. E, portanto, a ligação a Nossa Senhora, a ligação a Maria, tem esse papel do lado do consolo, mas eu isto gostava muito que fosse interpretado no sentido positivo, porque eu tenho, Do lado maternal. tal como dizia o Fernando, eu tenho muita dificuldade em aceitar as interpretações de Fátima que fazem caricatura das pessoas que lá vão. Porque não temos esse direito, é um desrespeito inqualificável não só das pessoas, mas do próprio espaço, digamos assim, mas sobretudo das pessoas fazerem esse tipo de afirmações. Agora, eu acho que realmente as pessoas procuram o consolo de Deus. E acho que... Mas numa vertente mais maternal, exatamente, mais carinhosa, exato. Quando, e isso o Fernando sabe muito melhor que eu, mas quando há muitas expressões bíblicas em que Deus é apresentado, sobretudo, a partir destas imagens do coração, não é? De um Deus que... de um Deus também é mãe, neste sentido, não é? E acho que é esse o sentido que Fátima tem, que leva as pessoas a Fátima. E depois também há uma coisa, que é, se por um lado cada um lá vai com a sua intenção, não é? E se nós ouvirmos as pessoas a falarem em 3 ou 4 entrevistas, percebe-se que as pessoas vão lá com intenções diferentes, por histórias de vida diferentes. Também há depois o fenómeno de olhar à volta e perceber... estamos aqui muitos e o que temos aqui de comum é a nossa humanidade comum, e isso é um aspecto que eu acho que é muito importante. A nossa humanidade comum, quer dizer, somos todos seres humanos, fazemos todos um caminho e somos muitos. Quando eu digo muitos, não é no sentido da percentagem de católicos em Portugal, não é nesse sentido. Somos muitos à procura. E isso é uma condição humana, e por isso também há pessoas que não acreditam em Fátima, porque Fátima, como se sabe, e para dizer uma frase muito simples, pode-se ser católico e não se acreditar em Fátima, não é? Portanto, porque este tipo de fenómenos não fazem parte daquilo que é o centro da fé católica, não é? O cristã. Mas e por isso há pessoas que vão a Fátima, eu conheço pessoas que vão a Fátima que não têm convicções religiosas ou não têm convicções religiosas definidas, quer dizer, têm o sentido do transcendente, mas um transcendente sem nome, por assim dizer, não é? E que vão a Fátima, porque encontram em Fátima um espaço de silêncio. Quer dizer, Fátima, quando está vazio, se calhar é quando está mais cheio. Deste ponto de vista, um espaço de silêncio. Ou então... encontram, como eu vi este fim de semana, outras pessoas com quem de repente se sentem associadas num fenómeno coletivo como é a procissão das velas, não é? Ou como é a procissão do adeus, em que nós olhamos e dizemos assim, se calhar muitas das pessoas que aqui estão não acreditam, mas ali não há aqueles sensores de ortodoxia, não é? Claro. Quer dizer, os sensores para a gente, quando entra, aquilo apitar, se for heterodoxo, não há.
e isso acho que é o que também traz a Fátima esta dimensão de liberdade. Por exemplo, eu acho que as pessoas, por exemplo, terão ouvido as palavras do Papa com atenção, mas, com todo o respeito, eu penso que muitas vezes as pessoas estão lá e o que os bispos e os padres estão a dizer, as pessoas não é isso que as leva lá, nem é isso que levam para casa. O que levam é a experiência pessoal que lá fizeram. E se calhar por isso, uma das marcas que ficou foi o silêncio, não é? Sim. Foi... Portanto, no momento em que o Papa entra na Capelinha das Aparições e há alguém que diz, o Papa deseja estar sozinho, em silêncio, portanto, vamos fazer silêncio, ver diretamente quase 1 milhão de pessoas em silêncio, dá que pensar bastante. Aquilo que eu queria caracterizar exatamente na sequência do que a Teresa disse é que, de facto, a Fátima hoje pode ser apontado como um fenómeno de globalização, porque atravessa sensibilidades, atravessa confessionalidades, atravessa agnosticismos, se quisermos, e várias formulações de relação com o lugar, com o sagrado. Eu acho que esta ideia do sagrado, concretizado naquele espaço, que é uma nova reinterpretação, se quisermos, da própria realidade de Fátima, enquanto, naturalmente, fenómeno social, etc. Mas eu queria mostrar, de facto, a quem nos acompanha lá em casa, que Fátima é apenas uma das 14, salvo erro, aparições aprovadas, enquanto traduzidas por uma eventual aparição ou manifestação da Virgem Maria, e que neste dicionário, por exemplo, que eu tive cuidado de trazer para mostrar, de facto, a relevância do problema, temos aqui quase 1 quilo de informação acerca das aparições marianas da Virgem Maria, e, de facto, este trabalho fantástico, dirigido por um teólogo jesuíta, René Larentin, comporta, de facto, cerca de 2.500 relatos de aparições. Claro que das quais apenas 14 estão aprovadas, digamos, em termos canónicos, não é? Mas, no fundo, traduz aquilo que eu disse, digamos, a grande força e a grande presença deste tipo de fenómenos e de manifestações na espiritualidade, se quisermos, a religiosidade popular, porque uma coisa é a religiosidade, outra coisa é a espiritualidade, obviamente, não confundamos os campos, mas que, naturalmente, comporta uma longuíssima tradição, enfim, que remonta, segundo sabemos e as informações que temos da historiografia, a uma vertente oriental, com Gregório de Nice, a primeira revelação mais ou menos no ano IV da nossa era, uma aparição da Virgem, para não falar, enfim, do sonho de Santiago aqui, que também teria remetido para uma manifestação da Virgem Maria em sonhos, não é? Portanto, este tema, de facto, alicia muita investigação, muitos pensadores e muita investigação que, de facto, traduz-se aqui, enfim, vai procurar traduzir-se aqui em algumas pequenas pontas de interesse e, se calhar, lá para casa pedir também alguma benevolência e que este é o meu convite e o meu desafio. Coloquem as vossas convicções ou desconvicções entre parênteses, pelo menos durante alguns minutos, enquanto nos estiverem a escutar. Muito bem. Vamos nos aproximando muito rapidamente do final desta nossa primeira conversa. Mas há aqui uma questão que no início a Teresa Toldi foi abordando, que é obviamente muito mais do mundo da história, mas que eu não queria deixar daqui de abordarmos, independentemente em futuras conversas, aprofundarmos. E que é a questão do contexto histórico dos fenómenos que ocorrem em Fátima em 1917. Eu não sei se o Joaquim quer dar uma pequena síntese e depois pedimos aos nossos convidados às pessoas que naturalmente lá em casa terão uma informação mínima do que ocorre nesta conjuntura. Estamos num período dramático da Grande Guerra, onde milhares de portugueses já estão a morrer nas trincheiras, as famílias em casa na expectativa, na angústia do seu regresso ou não. E, portanto, tudo isto se materializa num ambiente dramático, conjugado naturalmente com epidemias, com fome, com miséria generalizada e, portanto, o contexto, digamos, rural de Fátima também sofre destas vicissitudes. Há, de facto, uma oposição muito declarada da Primeira República, caracterizada por República Jacobina,
anticlerical, que convoca manifestações na rua contra a atividade dos clérigos. Aqui uma figura, enfim, muito clássica do Afonso Costa, a esmagar, digamos, os representantes do clero português. E, portanto, há de facto uma grande animosidade que coloca em risco o antigo predomínio e a antiga, digamos, importância da Igreja Católica no seio da sociedade portuguesa. Penso que são estas algumas das considerações que podemos avançar. Não é? E, portanto, é um momento de alguma aflição, de inquietude. São momentos propícios para estas aparições? Bem, a primeira coisa é que não há fé sem contexto. Em tempo histórico nenhum, logo desde o início. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o momento histórico que as pessoas estão a viver, seja ele qual for, é o momento em que, se tiverem convicções religiosas, vão fazer uma interpretação da sua história ou da história à sua volta, com os olhos da fé, porque a fé não é uma gaveta, é uma abordagem da vida e da realidade. Portanto, é um ponto a partir do qual a religião não é uma gavetinha, não é? Mas é verdade que há momentos mais complicados, em que as pessoas se interrogam. Estou-me a lembrar, estávamos aqui a falar, obviamente, de Fátima e do contexto da Primeira Guerra Mundial e da oposição que o regime republicano coloca à Igreja, mas podíamos falar de um outro momento em que há vários registros de aparições, logo na sequência do terremoto de 1755, em que as pessoas também estão seguramente a interrogar-se, mas o que é que está a acontecer? E parece que haver aqui uma maior propensão para estas manifestações do divino. Momentos de crise. Eu, se calhar, não diria manifestações do divino. Eu, se calhar, diria a procura humana de que se torne visível o invisível, que é uma abordagem que é diferente. Porque há momentos particulares que as pessoas não entendem, em que as pessoas se sentem muito aflitas, para dar os exemplos que eu dei em termos históricos, e em que o seu desejo de que o invisível se torne visível para as ajudar é maior. Aliás, o cardeal Ratzinger, num texto que escreveu, que eu considero brilhante, sobre esta questão, ele fala precisamente disso, não é? Daquilo que são visões interiores. A minha convicção teológica, ou se quiserem o meu enquadramento teológico, não me permite, é contra a minha consciência enquanto teóloga, falar de aparições. Não é contra a minha consciência enquanto teóloga falar de visões. E para mim também não é uma distinção só intelectual. Claro que depois a questão é como é que se pode transmitir isto de uma forma que seja relevante para as pessoas. Para mim essa é a questão, é como é que vamos traduzir pedagogicamente para que as pessoas entendam. Mas nós pensarmos na possibilidade da aparição é materializarmos algo que não é materializável. O que é materializável é o que o Frei Fernando dizia e que no fundo tem a ver com o Evangelho de São Mateus, não é? Tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber e sempre que o fizeste foi a mim que o deste e que fizeste, não é? Eu acredito profundamente que as pessoas têm visões, mas a minha consciência teológica não me permite dizer que há aparições. Bom, estamos mesmo no final, não sei se o Joaquim... Eu penso que aquilo que a Teresa disse perfila-se, enfim, no início da discussão, que penso eu, ou do debate que daqui por diante, nas próximas décadas, naturalmente vai ter lugar, não é? Penso que o Frei Ventura também concorda, que de facto é um debate que extravasa a própria, digamos, o próprio território, o próprio continente do catolicismo e que vai ser exportado, como aliás vamos tentar mostrar um bocadinho aqui nas próximas conversas, que de facto esta temática vai muito mais além da interpretação católica corrente mariana que é admitida oficialmente. Portanto, mas isso são outras conversas que vamos naturalmente tentar explorar. Sim, senhor.
E ficaríamos, obviamente, muito tempo. Ainda agora lançaram-se aqui novas achas para a discussão e para as conversas, mas terá que ficar para uma das nossas próximas conversas. Queria-vos recordar que o Porto Canal está, de facto, durante estes 6 meses, entre maio e outubro, tal como em 1917, é o tempo, a cronologia do fenómeno das aparições na Cova da Iria. Também nós estaremos aqui mensalmente a conversar, a debater sobre este acontecimento que marcou de tal forma a cristandade e não só, que hoje de facto se tornou num acontecimento, num palco mundial da fé católica e não só. Agradeço uma vez mais ao Padre Ventura, também à professora Joaquim, uma vez mais, muito obrigado. E estaremos aqui de volta daqui a um mês. Muito obrigado.